Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso vlog. Hoje o dia tá bonito, eu tô muito elegante hoje, camisa social, barbinha feita. Apesar de um pouco grande, tá tudo bem pra gente gravar vídeo. Eu queria falar antes da gente começar, se você tá gostando dos nossos vídeos, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você seja novo, que ainda tem bastante coisa que a gente vai falar de legal e bastante coisa que a gente já falou, beleza? Então não perde essa oportunidade não, se inscreve no canal que você não vai se arrepender, tudo bem? Hoje eu queria continuar falando do mercado financeiro, tá? Mas eu queria falar dos tipos mais básicos de investidores que atuam no mercado financeiro. Por que eles atuam, qual o risco que eles tomam e qual a importância deles nesse sistema financeiro como um todo, beleza? Então, sem mais ladainha, vamos lá galera. Então vamos lá galera, o primeiro cara que eu queria falar aqui, tá, é o agricultor, tudo bem? Para que o agricultor utiliza o mercado financeiro e qual é o tipo de investimento que esse cara faz? Esse tipo de gente, ele utiliza o mercado financeiro para fazer o hedge, tudo bem? Ele é um cliente hedge, como a gente chama no mercado, ele é um cliente hedge, ou seja, ele utiliza o mercado financeiro para normalmente proteger o negócio dele. O negócio dele não é o mercado financeiro, ele utiliza o mercado financeiro para proteger o que ele faz. Marcel, me dá um exemplo, vamos lá. Você tem um cara que faz milho, ele quer se proteger contra a oscilação desse preço no milho, ele entra no mercado financeiro, como foi dito nos vídeos anteriores, ele entra no mercado financeiro como hedge, tudo bem? E protege a operação dele, tudo bem? Eu diria que esse cara, ele é essencial para o mercado financeiro, a essência do mercado financeiro é exatamente para esse tipo de gente, tudo bem? O mercado financeiro eu acredito que serve muito para exatamente isso, tudo bem? O cara que quer se proteger contra oscilações de preço e tudo mais, ele utiliza o mercado financeiro para isso. Você pode incluir nesse tipo de investidor, o cara passou aqui com um caminhão, você pode incluir nesse tipo de investidor empresas, tá? Empresas utilizam, muitas vezes, não sempre, mas utilizam o mercado financeiro para também se proteger contra a oscilação do dólar, oscilação dos juros, oscilação dos juros lá fora, esse tipo de coisa. Então ele também é considerado um hedge, tudo bem? Esse cliente de hedge, ele normalmente assume posição que o risco é bem baixo, tudo bem? Como ele não está querendo ganhar dinheiro com o mercado financeiro e sim proteger a posição dele para ganhar dinheiro com o que ele sabe fazer, ele normalmente faz operação com um risco mais baixo, beleza? Beleza. O segundo tipo de investidor que existe no mercado é mais eu e você, tá? Pessoas que utilizam o mercado financeiro como forma de investimento, talvez buscando uma rentabilidade um pouco maior do que uma poupança ou uma renda fixa, alguma coisa assim. Ele entra no mercado, seja no mercado de futuros ou no mercado de ação, com a intenção de comprar alguma coisa e ficar com aquela posição um tempo, para investir naquele negócio. Bem, então vou dar um exemplo para você. Você não é o cara que passa de moto fazendo esse barulho todo. Você é um cara que todo mês pega R$1.000 do seu salário, tá? Vai lá na Bolsa de Valores e compra a ação da Petrobras, tudo bem? Para você, não importa muito o preço daquela ação naquele momento. Não importa muito se aquela ação subiu 5% no dia anterior ou caiu 10% ou alguma coisa assim. O seu intuito é colocar o dinheiro naquela operação e naquela ação e ficar com ele, tá? Você é um investidor normal do mercado financeiro, tudo bem? Normalmente esse tipo de operação ela tem um médio risco, vamos dizer assim. Por que eu digo médio risco? Porque oscilações diárias do mercado financeiro não te afetam tanto, tá? Dado que você vai ficar com aquela posição por 1, 2, 3 anos, né? Você investe a longo prazo, muito provavelmente algum fato que aconteceu
específico. Num dia não vai afetar muito a sua posição no ano. O que você quer é a tendência daquela ação. Tudo bem? O terceiro tipo de investidor, que aí tem gente que fala que não serve para nada, mas serve para muita coisa, é o especulador. O que é o especulador? Nada mais é o cara que especula, tá? O cara que, esse especulador, ele não entra no mercado financeiro para deixar o dinheiro dele lá. Ele não entra para colocar e ficar esperando alguma coisa acontecer. Não. Ele, quando ele vê uma oportunidade, tudo bem, ele vê alguma coisa que está muito barata, ele compra, tá? Não ligando muito para o que é aquilo, tá? Ele achou barato, ele compra, ficou um pouquinho caro, ele vende, tá? Esse é o especulador, o cara que fica especulando o dinheiro dele e ele utiliza o mercado financeiro para isso, tá? Então ele compra, vende. Normalmente são posições de curto a curtíssimo prazo, então a gente vai falar aí uma semana, um dia, algumas horas. Então esse cara, o especulador, ele tem esse tipo de qualidade dentro do mercado financeiro. Normalmente, então, são operações com alto risco, tá? Dado que ele pode sim comprar uma coisa e acontece alguma coisa, o preço começa a cair, ele vai sofrer esse tipo de queda ou de valorização, caso ele venha para a ponta certa, tá? Então o especulador, ele tem esse tipo de coisa, então ele toma um risco muito alto. Qual é a importância, né? E para que esses três tipos de investidores servem? O primeiro cara que a gente falou, o hedge, o cara que faz hedge, o cara que faz proteção, ele entra no mercado como demanda, né? Então ele provê demanda para bancos e fundos, tá? Então ele entra no mercado demandando operações. O segundo cara tem também uma importância crucial no mercado. Por quê? Porque ele, como ele mantém o dinheiro dele lá no sistema financeiro, isso traz certa robustez para o mercado, né? Traz dinheiro para o mercado. Então o cara, ele entra para comprar a ação da Petrobras, por exemplo, e deixa esse dinheiro investido. Isso para o mercado traz solidez. Isso é bom para o mercado financeiro. Seria muito interessante se muita gente começasse a utilizar o mercado financeiro com esse intuito, tá? Aqui no Brasil, muito pouca gente utiliza ainda isso. Muita gente vai para poupança ou não poupa de jeito nenhum. Nos Estados Unidos já é diferente. Poucas pessoas utilizam a poupança e muita gente utiliza o mercado financeiro. E você tem lá nos Estados Unidos um mercado mais sólido, um mercado mais robusto do que o nosso, exatamente por causa desse tipo de investidor. O terceiro cara, que é o especulador, ele tem uma importância, ele é crucial para o mercado. Por quê? Porque ele baliza preço, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem a Petrobras, a ação da Petrobras, ela é negociada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tudo bem? Você concorda comigo que a ação da Petrobras e a ação dos Estados Unidos, a ação da Petrobras feita aqui no Brasil e a ação da Petrobras feita nos Estados Unidos, ela tem que ter um preço muito parecido, se não igual, né? Só que o mercado financeiro, ele fica se movimentando, né? O especulador, ele serve exatamente para pegar esse tipo de discrepância no preço dessas coisas. Então, ele acha que o preço da ação da Petrobras está muito barato aqui e muito caro nos Estados Unidos. Ele compra aqui e vende lá fora. Então, esse cara, ele serve para tirar discrepância de preço do mercado. Ele é extremamente importante. Sem ele, seria muito difícil. Por quê? Porque os outros dois caras que a gente falou, eles não estão agindo no mercado financeiro com tanta frequência. Então você teria discrepância e demoraria mais para essas discrepâncias serem pegas se só existissem os dois primeiros tipos de investidor. Então o especulador, ele entra e ele fica comprando e vendendo, e isso faz com que os preços fiquem sempre o mais próximo possível do que deveria ser, beleza? Se você ficou um pouquinho confuso, a gente tem vídeo então falando sobre esse tipo de coisa aqui no nosso canal, beleza?
Eu acho que vale mais pra frente a gente fazer um vídeo específico pro especulador. É muito importante a gente entender aí, com um pouquinho mais de tempo, focar mais nesse cara especulador e mostrar pra ele pra que serve a importância. Então, se você quer ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários: ô Marcel, eu gostaria de saber a importância do especulador. A gente vai e faz um vídeo pra você, tudo bem? Se você também não falar, a gente vai lá e vai fazer o vídeo, porque é um assunto de extrema importância, beleza? No vídeo de hoje era basicamente isso que eu queria falar, tá? A gente falou dos 3 tipos de investidores. Então, muito obrigado e até a próxima, galera.